converso, por exemplo, com grupos de professores, essa semana a gente estava conversando sobre a importância de ritmo na fase de alfabetização. A criança, quando ela aprende a ler, ela precisa ter um ritmo que não é aquele ritmo de acompanhar somente uma música, mas é um ritmo interno, corporal de cada um. Quando eu não tenho esse ritmo interno, fica muito difícil reproduzir esse ritmo em qualquer outra coisa que eu vá fazer, como, por exemplo, a leitura, que é tão importante no processo escolar. Então, muitas vezes, ao invés de trabalhar a leitura somente através de estratégias objetivas de leitura simplesmente, que ficam inclusive maçantes em alguns casos, a gente trabalha ritmo. E isso dá para fazer com brincadeiras, escravo de Jó, tantas outras brincadeiras que a gente conhece, que são populares e simples, inclusive, acessíveis para todo mundo, e que vão formando essa base de leitura e escrita, por exemplo. Outra questão que eu converso muito com professores, na hora que as crianças já começam o trabalho de letra cursiva, o traçado, essa diferença de um movimento do outro, a direita e esquerda mesmo. Quando a criança não consegue ter essa noção corporal, se eu não tenho a noção espacial no meu próprio corpo, quando eu vou me orientar no espaço, como eu me coloco nesse espaço, como eu me dirijo, como é que eu posso transferir isso para o específico? Então, muitos professores que me procuram falando, eu tenho uma dificuldade muito grande no traçado da letra. Eu proponho que a gente explore esse traçado antes de, ou até durante, porque muitas vezes a criança já tem esse problema. Vamos trabalhar isso no corporal. Quando eu entendo isso no global, eu consigo transferir isso para o específico. Tem uma brincadeira que, inclusive, está ficando famosa agora, que é aquela amarelinha africana, que as crianças precisam pular para a direita, para a esquerda, para frente. E é um jogo que se joga em duas pessoas, né? E elas precisam encontrar um ritmo comum para não bater uma na outra durante a brincadeira. E elas precisam ter essa noção de eu preciso pular 2 casas para lá. Para lá é o quê? Em algum momento, esse para lá vai ser direita. Em outro momento, esse para lá ainda vai ser um para o lado. Isso tudo vai servir como base para a criança que vai escrever, por exemplo. Eu preciso me localizar nesse papel, nesse espaço. Quais são os movimentos que eu faço para a escrita? Até onde eu vou nessa linha? Qual é o espaço dessa linha que eu posso usar para fazer essa letra? Então, todos essas atividades, esses jogos, brincadeiras corporais, eles servem realmente como base para esse outro processo que acaba sendo mais específico, pedagógico em seguida. Eu falo sempre que é importante a gente ter uma ideia, como se fosse uma linha geral do desenvolvimento da criança, quando a gente trabalha com criança. Existem parâmetros do desenvolvimento e etapas do desenvolvimento, que é claro, cada criança tem o seu tempo, tem a sua maneira de passar por aquele processo, mas é importante que a gente, enquanto educador, tenha a ideia desse processo, desse caminho geral. É importante que o professor entenda qual é o primeiro momento dessa criança, agora, enquanto ela está comigo, este ano letivo, por exemplo, o que é que precisa ser desenvolvido? E por quê? O que vai chegar no próximo passo? Se eu tenho essa ideia dessa linha geral, eu consigo observar o próprio brincar livre de outra maneira. Se eu tenho ideia de quais são os aspectos, a gente pode pegar os aspectos psicomotores mesmo. Não precisa entrar muito especificamente, muito profundamente nessa questão. Mas se o professor tem uma noção de tonicidade, de equilibração, de esquema imagem corporal, das praxias, de orientação espacial, são noções básicas. Se o professor tem um mínimo conhecimento disso, a própria observação daquela criança que está brincando, ela é mais adequada. Aquela observação consegue me trazer instrumentos para trabalhar com aquela criança em outro momento. Identificar que uma criança, por exemplo, tem uma marcha, está andando de uma maneira que parece às vezes um pouco diferente. É muito importante observar aquilo porque isso vai servir para um próximo momento, para outras atividades que aquela criança precisa conseguir desenvolver. Então, se eu tenho essa noção geral, eu consigo, inclusive, encaminhar para um profissional, por exemplo, se é o caso de um trabalho específico.